Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje nós vamos continuar falando de estatística. Só que a partir dessa aula e em mais algumas, nós vamos dar um tratamento de estatística um pouco mais visual. Nós vamos dar um tratamento gráfico aos dados estatísticos. Nós vamos usar nessas aulas gráficos e tabelas. Vamos falar um pouquinho sobre gráficos na aula de hoje, quais são os tipos de gráficos mais frequentes, dar exemplo de alguns e dar continuidade em outras aulas. Vamos lá. Vamos primeiro entender o que são gráficos. Então a gente começa com uma ideia bem introdutória do que são gráficos. Então, vamos pensar que gráfico é uma representação visual dos dados estatísticos. Os gráficos, eles constituem de forma clara e objetiva uma maneira de apresentar os dados com a intenção de proporcionar ao leitor veracidade dos fatos. O gráfico ele tem que ser bem feito. O gráfico ele tem que tratar aqueles dados daquela amostra de forma objetiva para o cara que está lendo os gráficos. Uma coisa importante é você perceber o seguinte: hoje no Brasil, segundo os parâmetros curriculares nacionais, uma pessoa que não consegue ler e compreender bem um gráfico não é considerada totalmente alfabetizada. Então, é importante que a gente valorize essa parte de como ler gráficos e todos os tipos de gráficos. Vamos agora apresentar alguns tipos de gráficos mais frequentes. Os gráficos mais frequentes são eles: gráfico de linha, de barras ou colunas, gráfico de setores e o histograma. Eu vou apresentar a definição de cada um deles, vou apresentar alguns exemplos de cada um deles e vamos também fazer alguns gráficos usando uma ferramenta computacional, para a gente aprender também como tratar os dados com algumas tabelas no computador e fazer o gráfico lá. Vamos começar fazendo um gráfico de linha. Bom, vamos começar com um gráfico de linhas. Vamos entender quando a gente usa um gráfico de linhas e primeiro o que é um gráfico de linhas. Um gráfico de linha eu vou usar uma linha poligonal para representar uma série estatística. Então eu tenho lá meu conjunto de dados e vou usar uma linha poligonal para representar. Como é que eu vou fazer essa representação? Geralmente a gente faz essa representação usando os eixos ortogonais que a gente conhece no plano cartesiano. Essa representação usando o gráfico de linha, ela é bastante interessante quando você tem uma cronologia, quando você tem algumas coisas acontecendo durante um certo tempo. Vamos pegar dois exemplos aqui para isso ficar um pouco mais claro. Peguei aqui do ano de 2009 até o ano de 2014 e uma quantidade que pode ser uma quantidade de produção de telefones celulares. Os dados aqui não são verídicos, só exemplo. Então, suponha que aqui é a produção de telefones celulares no Brasil. Então, no ano de 2009, 865 mil, no ano de 2010, 967 mil, 2011, 1.056 mil, em 2012, 920 mil, 1.069 em 2013 e 513 mil. O que eu faço agora? Eu represento esses dados que aqui estão numa tabela através do gráfico. O que a gente vai fazer? No eixo horizontal, a gente coloca o tempo. Então, eu coloquei aqui no eixo horizontal os anos que eu vou olhar. O ano de 2009, o ano de 2009 é meu início, o ano de 2010, o ano de 2011, o ano de 2012, o ano de 2013 e o ano de 2014. E o que eu faço? Eu marco aqui no plano os pontos que estão associados a essas quantidades aqui. Repara, aqui no eixo vertical, eu coloquei a quantidade vezes 1.000. Para escrever um pouquinho menos, que é 800, já significa 800 mil. Então vamos lá, no ano de 2009, 865 mil. Então marco aqui 865. No ano de 2010, já tenho 967, está aqui, mais perto de 1.000. E eu ligo esses dois pontos na mesma linha. Estou vendo como é que está acontecendo o crescimento ou decrescimento dessa produção. Aí eu vou olhar, ó, no ano de 2011, cresceu mais um pouquinho.
Depois, no ano de 2012, houve uma queda, que eu vou representar aqui. Depois, nós temos, de novo, um acréscimo e depois uma queda brusca. Está aqui, eu fiz um gráfico de linhas que representa a produção, que eu falei aqui, por exemplo, de celulares no Brasil, nesses anos aqui. Um outro exemplo bem interessante que vocês devem ter se deparado algumas vezes é como você compara uma eleição, 2 candidatos, 3 candidatos. Vamos pegar um exemplo com 2 candidatos, que esse é um exemplo que aqui no Brasil, a cada 2 anos, geralmente a gente vê nas televisões gráficos como esses. Vamos lá, vamos fazer uma análise. Peguei aqui uma situação que eu criei, estou comparando 2 candidatos, o candidato A que está em roxo, o candidato B que vai estar em laranja. E eu vou comparar em algumas datas qual era a intenção de votos, ou seja, que percentual dos entrevistados que nós temos pretende votar no A ou no B. Então, vamos lá. Eu separei algumas datas aqui. 15 de agosto, 1º de setembro, 15 de setembro, 1º de outubro, 15 de outubro e 1º de novembro. Então, vamos lá. No início dessa minha representação, que foi 15 de agosto, o candidato B, ele tem 10% das intenções e o candidato A, que é o roxinho, 10% das intenções, e o candidato B com 25%. O candidato B cai para 21% nesse período e o candidato A cai para 5%. No próximo período, o candidato A se mantém em 5%, já o candidato B tem uma leve ascensão. Próximo período, que vai de 15 de setembro a 1º de outubro, o candidato B teve uma queda brusca. Ele saiu de 23% das intenções, foi para 5%, e o candidato A teve um acréscimo, ele saiu de 5% para 18%. O que nós fizemos? Eu estou comparando aqui como é que está evoluindo a intenção de votos nessa cidade ao longo desse período. Então, saber ler essa informação é tão importante quanto saber ler essa informação numa tabela ou simplesmente ela exibida numa lista. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar aprendendo outros gráficos. Um abraço, até a próxima.